Eu quero comentar um pouco hoje com vocês sobre um horizonte novo que se abre, pelo menos na filosofia e em vários campos do conhecimento, que é um campo que atualmente pode ser lido como espectrologia ou assombrologia, depende de qual caminho você pode pensar, como também lida com tanto espectros quanto fantasmas, né? Então eu acho que essa variedade de traduções e esses muitos termos sintetizam muito isso que eu coloco no título do vídeo como realismo espectral, pelo menos perceber aí uma espectralidade que está se inscrevendo ao nosso redor. O trabalho do professor Ilan Bessuzan é fundamental nesse sentido, né? É um professor da Universidade de Brasília e que no projeto dele sobre indexicalismo ele tem algumas falas em alguns pontos onde se articula se pensar essa ideia também de um realismo espectral, né? Eu acho que o que anda mais me fazendo refletir e querendo aí explicar um pouco para vocês sobre o que é essa questão dos espectros, né? O que são esse problema dos fantasmas. O Derrida, na década de 90, ele escreve um livro chamado Espectros de Marx, um livro que tinha dois intuitos, né, de certa forma, né? Tanto um texto reflexivo político, no sentido de que o Derrida está pensando um mundo onde o espectro do comunismo, né, essa coisa que é apontada no Manifesto Comunista desde o começo, ele sempre volta, então ele é uma coisa que é eterna, que retorna eternamente para a Europa, né? É um acosso mesmo, é um fantasma que vai retornando e retornando como um terror. Acho que a forma mais cotidiana que a gente pode ver isso é a forma que pintam, né, sobre o que é o perigo do comunismo, né, sobre esse inimigo em comum, a construção desse fantasma, desse acosso. E o outro intuito que eu sinto também no trabalho do Derrida é uma certa continuidade desse trabalho de desconstrução dele, de pensar uma ontologia sem a necessidade do ser. Então, eu acho que pensar uma ontologia, né, pensar um ser, sem necessariamente a existência, na verdade. Acho que assim nesses termos fica mais claro. Não é nem sem o ser, é o ser sem um existir, sem uma fisicalidade, sem uma marcação, né? E aí a questão do espectro é muito essa, né? O Derrida ele usa Hamlet, uma frase de Hamlet, "The time is out of joint", né? Que é o tempo está fora do eixo, né? O tempo está desmantelado, digamos assim. E essa frase ela marca muito bem o que eu acho que sintetiza a questão que é a experiência espectral, que é uma característica da modernidade, que é essa característica da disjunção. Então, se a gente for ver a modernidade como uma categoria histórica ou como um projeto político, a gente vê ela como um momento que cria essas bifurcações, né? Que cria esses desmantelamentos temporais. E o Yukio ele tem um trabalho interessantíssimo de ver que a modernidade ela quer se lançar como um eixo único, né? Como uma via temporal única, como uma universalização que segue só um único fluxo, né? Em sentidos técnicos, epistemológicos, políticos, sociais e formas de organização. Mas se a gente for ver a cerne, né, o que está informando essa questão, a gente na verdade vê que a modernidade ela é uma experiência que cria outras temporalidades, ela determina outras temporalidades necessariamente porque a modernidade é uma experiência corrosiva. Então, se a gente for ver sobre a questão do apocalipse, ou a questão do Armagedon, ou o problema do o fim do mundo já aconteceu para vários outros povos, para várias outras culturas. Se a gente for ver, assim, historicamente mesmo, a aniquilação de epistemologias e a destruição de línguas de várias culturas, por exemplo, como consequência do colonialismo e do imperialismo europeu, podem ser lidos como o fim do mundo para certas culturas, porque certas culturas foram dizimadas. Então, para o negro escravizado levado da África, ou para o indígena que teria sua casa destruída, ou até para povos da Ásia, enfim, para várias outras coisas, a modernidade ela surge de forma muito destruidora, implacável, e esse fator
violento que direciona com que ela seja tão espectral, eu penso, com que ela crie essas outras temporalidades, né? Eu trabalho muito em ensino-futurismo, né? Algumas pessoas que me seguem em outros lugares sabem que eu pesquiso muito sobre China, e a discussão tanto do Yuki Hui quanto do Nick Land sobre a China é um pouco essa mesmo. A modernidade como essa máquina do tempo, como essa coisa que tenta criar uma forma única da gente ver a experiência de espaço-tempo, e eu acho que é por isso que Kant é tão importante para o Land, né? Mas também a modernidade como essa força que necessariamente vai gerar essas não modernidades, né? Esses outros tempos, essas outras temporalidades, né? O Land, no caso, é a Xangai moderna, é a saída da modernidade via aceleração do capital e etc. O Derrida, por hora, é interessante que ele influenciou o Mark Fisher, né, que é o nêmesis do Land, se a gente for ver essa abordagem no CCRU. E a influência do Derrida no Mark Fisher é interessante, né, é espectral. O Mark Fisher tem um texto, Fantasmas da Minha Vida, já fiz uma resenha aqui no canal sobre. Nesse texto, e o Fischer deixa bem forte, né, não é só o Derrida, né, que está influenciando a questão espectral, mas o Fischer ele pega o que o Derrida trouxe e ele coloca de um jogo completamente contemporâneo, né, e entender não só as dinâmicas espectrais da própria urbanidade, né, da própria forma que aquele capitalismo neoliberal inglês criou outra forma de espaço urbano, de espaço público, de privado, de lógicas sociais, de produção artística, cultural e etc., como ele ainda percebe pelo menos para mim, né, que esses espectros, esses acossos, eles são regulados, eles são pelo menos minimizados nessa gestão de espectros que o capitalismo neoliberal, nessa sua fase desgastada, mais faz. Então, o capitalismo, na percepção do Land, né, esse realismo capitalista, ele mina o futuro, ele acaba com o futuro, ele quer destruir qualquer horizonte possível, mas eu também acho que o espectro, na visão do Fischer, ele surge como essa insistência também, como essa coisa que ainda é possível, que é, querendo ou não, o projeto dele, né? O Fischer morreu ainda alinhado ao campo da esquerda, né? Ao campo de não achar que só há uma alternativa e achar que é possível, de fato, uma transformação. Eu, pessoalmente, discordo, mas me parece que esse espectro que insiste, que se mantém, que continua acossando as sociedades, permanecendo, está forte no Fischer, né? Está forte na proposta de reflexão dele. Mas eu queria finalizar o vídeo, na verdade, falando de um último autor, que eu acho que é um terceiro muito interessante para a gente pensar né? O vídeo é uma abertura aí para incentivar vocês a querer investigar mais sobre, que é um autor latino chamado Santiago Arcila. E o Santiago Arcila, ele trata de espectros nesse contexto da América Latina muito interessante, porque ele marca, né, ele é uma espécie de Caronte, ele marca a influência de como esse realismo espectral ele se inscreve nas nossas socialidades e nas nossas organizações. Ele usa dois conceitos interessantíssimos, que é os marcadores espectrais de resistência e os marcadores de horror, né, os marcadores de terror. Por quê? É muito influenciado por Simondon, né, no processo de uma filosofia né, fragmentada, do processo, etc., o Arcila ele percebe que em várias comunidades da Colômbia, se eu não me engano, a morte de líderes sociais e de resistências de movimentos sociais, ela era usada num sentido espectral, no sentido de controle, né, de agenciar a lamúria, o luto, a morte. Então a morte daqueles líderes ela não era só a morte morrida, né, a morte matada, digamos assim, mas ela era utilizada no pós-morte. Acho que, sei lá, o Brasil é o país que mais mata lideranças ambientais, né? Então, lutar por meio ambiente, por exemplo, no Brasil já é uma outra realidade. O Brasil tem o caso da Marielle Franco, e a Marielle Franco é um caso que é um desses espectros. É um espectro que é usado para terror, né? Ela é morta nesse sentido, né? De marcar muito bem uma mensagem do tipo investigue fulano e tal, você vai ser morto, você vai ser calado, etc. Mexer com gente perigosa. Como também é um desses marcadores espectrais de resistência, que é um desses espectros que permanecem acossando no sentido da justiça, no sentido da justiça derridiana. Então, essa dinâmica dos espectros, ela não é só uma coisa
é, é, cotidiana simples, mas é uma coisa de justiça e memória, né? Como é que você faz justiça a tal povo, a tal cultura, ou a tal história do passado, né? E trazer esse espectro talvez seja um pouco isso, né? Acho que um dos casos, e que foi apresentado na aula do professor Ilan, e interessantíssimo, é o caso do Davi Copenau, né? Um xamã indígena brasileiro, Yanomami, que vê que os chapiri, que são esses espíritos da floresta do seu povo, traz o conhecimento para os xamãs via sonhos, né? E aí eu acho que também a gente pode pensar numa ideia de uma América Latina que é acossada por muitos fantasmas, por muitos espectros. Espectros tanto das entidades afro-brasileiras originadas a partir da vida dos negros escravizados, como também dos indígenas, dos europeus mortos aqui, enfim. É um continente de espectros, é um continente de fantasmas. E acho que o realismo espectral e esse campo inteiro que se abre, essa espectrologia, né, essa ciência dos espectros que a gente pode estar criando, o lindo filme do Kurosawa, Cairo, que os espectros surgem via computador, né, ou até o excelente Serial Experiments Lane, que o fantasma conversa com a Lane pelo computador, acho que são obras que refletem muito um século XXI, que muito provavelmente vai ser um momento onde a gente vai entrar em contato com esses espectros lá adiante. Cabe a gente saber se a gente vai fazer justiça e se vamos criar memória, né, desses espectros do passado.